Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Hoje a gente vai estar tratando por um assunto hoje que realmente trata muitas dúvidas e gera muitas discussões e vários questionamentos de diversos operadores logísticos e até mesmo de transporte. Por que a logística no Brasil hoje ela é tão cara? A gente vai explicar os fatores para vocês, além de diversas outras coisas que estão envolvendo também esses custos caros e, é claro, também todos os impactos negativos que isso gera na logística do nosso país. Então, galera, ó, esse vídeo tá massa. Se eu fosse você, eu ficava comigo neste vídeo até o final para que você possa estar por dentro desse assunto e, é claro, estamos trazendo isso para você com exclusividade para até mesmo sanar a sua curiosidade sobre esse assunto, beleza? Para você que não me conhece, está caindo aqui neste vídeo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Everton Godoy, sou seu explorador da logística e ao longo de 3 anos aí do canal Godoy Logística 4.0, nós temos aí trazido diversas informações, ensinado diversas novidades para vocês da área da logística e, é claro, também feiras e todos os assuntos que você está por dentro. Então se ajeita aí, porque o assunto é massa. E não vamos perder tempo, bora para o conteúdo. Você sabia que pelo menos hoje o custo logístico no Brasil ele chega a cerca de 12% do PIB, enquanto em outros países desenvolvidos aí este custo ele acaba chegando entre 7% e 8%. Mas hoje, para que você possa estar entendendo, tudo isso só chega a todos esses custos aí graças ao modal rodoviário, onde mais de 60% cargas no Brasil hoje elas são transportadas através do modal rodoviário. E, é claro, subutilizando então o modal ferroviário, inclusive o modal marítimo. Porque além deles serem lentos, eles também demoram dias para transporte de carga. E é claro que com essa aderência ao modal rodoviário, o que a gente vai ter? Mais aumento de combustível, mais aumento também na manutenção dos veículos do transporte rodoviário, além também de ter que optar também por transportadoras terceirizadas, uma vez que o modal rodoviário tem menor capacidade de carga. Então, só para que vocês possam estar entendendo isso com mais detalhes, essa dependência do modal rodoviário aí, ele gera diversos impactos. Por quê? Dependendo de diversas condições aí, ele não consegue chegar a tempo, isso dependendo da localidade para fazer uma entrega, uma coleta e por aí vai. Outro fator crítico aí que a gente vê em tudo isso é a infraestrutura. Porque o que acontece? As estradas em más condições aí, elas vão fazer com que eu venha a ter um tempo de entrega mais elevado, vai então aumentar o consumo de combustível e, é claro, também o desgaste dos veículos. Então isso já é uma realidade já muito antiga no Brasil, porque hoje a gente vê poucos investimentos aí em melhoria nas estradas, principalmente as estradas federais aí, Brasil afora. Porque a gente vê que a maioria delas não tem uma infraestrutura que possa então comportar o transporte de cargas, né, no modal rodoviário. E é claro que isso, além de aumentar o combustível, também vai aumentar também o desgaste dos veículos, ou seja, dependendo se, por exemplo, ele passa em um trecho de estradas esburacadas, isso além de diminuir o tempo de vida útil dos veículos, por exemplo, de pneus, amortecedores, enfim, todos esses componentes automotivos, isso daí pode gerar diversos outros impactos também. Então, o péssimo investimento hoje que a gente vê nas rodovias federais, hoje Brasil afora, é já uma realidade de muito tempo.
Quem se lembra, anos atrás, eles estavam investindo na Transamazônica, que até hoje já é um projeto que já tem mais de 10 anos e até hoje não saiu do papel. E é claro que ainda continua aí sendo um dos grandes desafios para quem passa por aquele trecho na região norte, né, para fazer então transporte de carga. A gente vê que existe ainda essa deficiência no caso da infraestrutura. É claro que além disso, portos e aeroportos aí muitas das vezes acabam operando com limitações, gerando filas e atrasos. Porque o que acontece? Se eles não conseguem mandar uma carga no modal rodoviário por conta da urgência, eles acabam enviando no modal aéreo. E por conta de diversos outros gargalos que existem, então não conseguem mandar diretamente para o modal aéreo, isso se eles conseguirem, mas é claro, vai ter aí esses atrasos e aí até mesmo filas imensas nos terminais de cargas dos aeroportos para poder fazer o transporte dessas mercadorias de alta urgência. E isso daí tem sido um dos gargalos que conseguem aí gerar diversos outros impactos no transporte e, claro, também impactando para o consumidor final. A gente também tem o famoso custo Brasil, né, que ele impacta muito na logística. A gente vê que hoje a gente tem uma alta carga tributária, inclusive no início deste ano também nós tivemos aí da reforma tributária, né, o que tinha sido sancionada aí recentemente e que, é claro, também tem sido um dos grandes impactos também na logística, principalmente no transporte, porque isso daí afetou muito os transportadores, os operadores logísticos de uma certa forma. E isso tem cada vez mais se intensificando, gerando aí mais burocracia e, é claro, que dessa burocracia a gente vê que muitos processos aí, eles acabam se tornando muito complexos e fazendo com que haja diversos outros gargalos e, é claro, aumentando também o custo da logística hoje no Brasil. E aí, com isso, eu vou ter aí mais tempo parado, é claro que também eu vou ter mais custos operacionais, porque hoje, por exemplo, porque até mesmo para uma carga ela ficar no terminal gera custo. Isso, dependendo da diária que aquela carga ela fica parada naquele terminal, é um custo altíssimo, não é barato, principalmente nos portos. Isso também influencia aí muito. E também isso daí, com consequência, acaba se tornando menos competitivo, ou seja, a gente vai diminuindo a competitividade do setor logístico de uma certa forma. E isso acaba se tornando mais impactante ainda, né, elevando os custos e, é claro, gerando diversos atrasos na operação. Aí nós temos também o aumento dos combustíveis, né? A gente vê também que o óleo diesel, ele tem um forte impacto aí no custo logístico. Porque, somando a isso, o que a gente vai ter? Pedágios elevados e até mesmo variações entre os preços, principalmente no combustível. E agora, né, como consequência também do conflito armado no Irã e o bloqueio do Estreito de Hormuz, isso está cada vez pior, porque isso aumentou cada vez mais os combustíveis e, é claro, também como consequência final, elevou o frete da entrega dos produtos, e isso também pode ter uma consequência também mais elevada também. E aí então o frete ele vai ficar mais caro e de forma instável aí vai gerar diversas outras complicações na logística. Outro fator que a gente separou aqui seria a insegurança, né? A gente tem muito aí na questão do roubo de cargas, principalmente. Só para você ter uma ideia, hoje no Brasil a gente tem diversos índices de roubo de cargas.
Hoje, para uma transportadora, ela transportar uma carga de alto valor agregado hoje no Brasil ou não, ela precisa contratar, às vezes ela tem que contratar o seguro antes para poder então liberar essa carga para poder transportá-la para o cliente. Muitas das vezes as empresas, às vezes ela acaba não tendo como custear o custo desse seguro, e isso, é claro, pode se tornar um alto risco, tanto para o motorista quanto para a carga, por conta dos trechos ao qual ele vai transportar essa mercadoria também, e isso daí acaba se tornando um risco para ele também, principalmente. E aí, é claro que muitas empresas elas têm que investir no seguro, só que aí, como esse seguro ele é muito caro, ele é elevadíssimo, isso também pode afetar também o produto final para o cliente. Porque o que acontece? Por conta principalmente dos roubos de carga, isso daí vai fazer com que as empresas elas tenham que investir em tecnologia, elas vão ter que investir em monitoramento, telemetria, elas vão ter que investir até mesmo em tecnologias de rastreamento para poder fazer tudo isso. Então, por conta disso, isso daí também vai entrar também pesado no custo final do produto para o cliente. Aí nós temos também aqui a falta de tecnologia, a falta de gestão, a falta de planejamento. Algumas empresas, infelizmente, elas ainda operam com baixa digitalização. A gente vê aí empresas que não têm uma tecnologia adequada, e com isso aí elas geram rotas não otimizadas, estoques que são mal gerenciados, e isso é um grande problema, e também diversos desperdícios operacionais. Então, quando essa empresa ela não tem um TMS adequado que possa se adequar à sua realidade, quando ela não tem uma telemetria, um roteirizador que possa fazer com que ela venha ter o transporte dela cada vez mais otimizado, a rota dela cada vez mais otimizada, isso pode se tornar um problema para ela. Muitas empresas têm passado, algumas empresas também têm passado por tudo isso, por uma falta de planejamento, porque hoje no Brasil, para uma empresa investir em algum tipo de tecnologia é muito caro, é um custo altíssimo. Então, às vezes, elas acabam tendo que opinar por diversas outras formas de poder, então, fazer a gestão do estoque, até mesmo com planilhas, por exemplo, para poder adequar a sua realidade. Mas só que muitas das vezes isso daí tem sido um grande problema, porque se eu não tenho um controle do meu estoque, eu posso correr o risco de ter rupturas e até mesmo divergências que, se elas não forem sanadas, isso pode se tornar grandes furos de estoque lá na frente. Então eu preciso ter uma tecnologia para poder então digitalizar o meu processo, digitalizar a minha operação para torná-la mais eficiente. A gente vê aí que todos esses grandes desafios que as empresas aí têm enfrentado são comuns, têm sido cada vez mais comuns, mas para tudo isso existem soluções exatas. A gente precisa também ter investimentos em ferrovias e hidrovias, por exemplo, mandar um produto via cabotagem. Inclusive no canal a gente já tem um vídeo falando sobre a cabotagem, a gente já falou sobre um pouco dos processos da cabotagem também. Nós temos também os investimentos também de enviar também via barcaças, via balsas, né? O caso também, isso dependendo da localidade. Nós temos também os investimentos, tem que ter investimentos também em ferrovia, né? O Brasil voltar à vanguarda da ferrovia, mas é claro, com o aumento da sua velocidade da sua ferrovia, enquanto em outros países do mundo a ferrovia ela aumenta a velocidade, aqui diminui. Isso não somente por causa de alguns trechos, mas principalmente porque alguma parte não falo grande parte, mas
parte das ferrovias hoje no Brasil, elas estão se concentrando mais no perímetro urbano, o que isso obriga a diminuir a velocidade e fazendo com que ela venha demorar mais tempo no tempo de carga. Então, por isso que elas têm que, mas só que elas têm que aumentar a velocidade das ferrovias, para que então pudesse as ferrovias também serem mais eficientes. Além também de toda a digitalização da cadeia logística, nós temos aí o blockchain, nós temos aí diversas outras ferramentas aí, o cloud, nós temos aí a inteligência artificial que está aí predominando o mundo afora, e é claro que ainda no Brasil aqui ainda está engatinhando, ainda está em passos largos, mas que precisa de uma atenção especial nessa digitalização, principalmente da cadeia de suprimentos, da nossa cadeia logística, para que ela possa se tornar aí cada vez mais produtiva, mais competitiva, mais eficiente de fato exato, assim como também um maior planejamento estratégico. Porque não adianta nada eu ter todas essas ferramentas, ter toda essa tecnologia à minha disposição e eu não ter um planejamento estratégico para fazer análise preditiva e prescritiva dos meus riscos e também não ter uma análise da minha regra de negócios para fazer com que os meus processos me se tornarem eficientes. Então, além de eu ter a ferramenta, eu preciso também ter planejamento. Porque a falta de gestão é o que pode matar uma operação. Então hoje a gente vê que muitas empresas ainda correm muito esse risco e estão pecando com relação a essa falta de gestão e a falta de organização do planejamento das suas tomadas de ação. Então a gente entende que a logística brasileira tem um potencial enorme, mas ela precisa evoluir cada vez mais para se tornar mais eficiente e competitiva. Então a logística hoje no Brasil, ela precisa cada vez mais se evoluir, assim como as empresas mundo afora estão fazendo. E então, isso é uma coisa que tem que se pensar muito e se discutir, para que então a gente possa chegar a uma luz do fim do túnel de todos esses custos altos e para que a gente possa também estar diminuindo os custos da nossa logística. Então, se você é gestor de logística, se você é operador logístico, gestor de operações, se você sente tudo isso, comente aqui para nós. Nós queremos saber de você tudo isso para que então a gente possa estar comentando. E é claro, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se inscreva no nosso canal, galera, nos ajude a crescer cada vez mais com o nosso conteúdo, porque a cada 10 pessoas que se inscrevem no nosso canal, que assistem esse conteúdo, apenas 5 se inscrevem no nosso canal. Nos ajude a cada vez mais estar crescendo no nosso conteúdo, deixando seus comentários, curtindo e, é claro, compartilhando não somente esse conteúdo, mas outros com seus amigos, com seus colegas de faculdade, para que então juntos possamos estar elevando cada vez mais o patamar da logística através da educação. Era isso por hoje, pessoal. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.
maravilhoso. Se inscreva no nosso canal, porque